Olá, Antônio. Eu estava aqui preparando umas aulas e estava pensando que nós vamos falar sobre as escolas indígenas, não é? Então, eu queria perguntar para você quais foram os motivos que levaram assim os jesuítas a investir desde o início do projeto reducional na escola para as crianças indígenas. Olá, professora Matilde. A Companhia de Jesus assumiu desde os primeiros anos de existência a educação escolar como uma forma de reformar a cristandade. Nas missões com indígenas, uma vez que a consolidação do projeto missionário dependia da inculcação profunda do modo de ser cristão, garantindo a continuidade das práticas sociais e religiosas cristãs por gerações, desde muito cedo os missionários perceberam a necessidade de investir na formação das crianças para distanciá-las de sua cultura ancestral e prepará-las para a gestão dos povoados missioneiros. Uma das saídas foi diminuir o contato das crianças com seus pais, criando espaços de formação religiosa e moral. As escolas de ler e escrever, para além do ensino coletivo da doutrina. Escreveram sobre isso os missionários, abre aspas, e assim se vão desde logo escolhendo os melhores, eles ensinam a ler, escrever, cantar, tocar instrumentos, dançar e outros exercícios e entretenimentos semelhantes, tudo em ordem para aprendê-los mais e agradar aos seus pais, que ficam muito contentes de ver a mudança em seus filhos, porque eles são a esperança de todo esse rebanho. Fecha aspas. Sei. Mas todas as crianças missioneiras recebiam a mesma formação escolar? Matilde, os meninos e as meninas possuíam formação diferenciada, separadas por grupos e em turnos diferentes, como indicado na Carta Annua de 1614. Abre aspas. Todos os dias acodem à escola os meninos manhã e tarde, a ler e escrever. Aqui acodem com muito fervor, e assim se vê o fruto, porque sabem alguns a ler e escrever, e todos a doutrina em que estão muito destros. À tarde acodem as meninas, a igreja onde se faz a doutrina, fecha aspas. Sobre o mesmo assunto dirá também o padre Nicolas del Techo que havia diferenciação entre o que se ensinava aos meninos comuns e aos filhos dos principais, abre aspas. Cada redução tinha sua escola em que uns poucos índios, os muito precisos para trabalhar como copistas ou desempenhar os cargos nos conselhos, aprendiam a ler e escrever em Guarani e a contar e também a ler e escrever em latim e castelhano, mas não a falar nem a entender seu significado. Fecha aspas. O padre cardeal nos dirá que iam à escola os filhos dos caciques, dos cabildantes, dos músicos, dos maiordomos, dos oficiais mecânicos, enfim, a nobreza do povoado. Mas que, se outros meninos quisessem estudar, eles também eram recebidos na escola. Havia ainda o caso daqueles meninos que, após a avaliação dos jesuítas, eram encaminhados para a aprendizagem de ofícios mecânicos. Quer dizer, havia diferença entre o que se ensinava aos filhos das lideranças e aos demais meninos, filhos de pessoas comuns. E também se compararmos o acesso de meninas e meninos à escola. Mesmo que nas leis de Índias, as quais eram seguidas pelos missionários nos povoados missioneiros, estivesse indicado que ambos os sexos poderiam acessar a escola separados e que as meninas poderiam frequentá-la, mas somente até os 10 anos, as fontes históricas indicam que elas recebiam somente o ensino oral da doutrina, não havendo qualquer menção a que aprendessem a ler e a escrever. Sobre essa diferença, o padre Antônio Sepe deixou registrado. Pela manhã, abre aspas, após a visita aos doentes, visito nossas oficinas. Primeiramente, vou ter com os meninos indígenas da escola, que aprendem a ler e escrever. As meninas, em vez disso, aprendem a tecer, bordar e costurar. Fecha aspas. Mas
A escola dos povoados missioneiros ensinava somente a leitura e a escrita? Matilde, havia nos povoados missioneiros, na verdade, 3 escolas. A escola de ler, escrever e contar, de onde eram selecionados os meninos que tivessem maior facilidade de aprendizagem e as melhores vozes para a continuidade dos estudos na escola de música. Havia também a escola de dança. Agora, como indica o padre Hernandes, a leitura aprendida nos povoados missioneiros tinha seus graus. Os indígenas começavam por aprender a ler em sua língua materna, o Guarani. Aprendiam depois a ler em castelhano e também em latim. Quanto à escrita, praticavam a letra cursiva e também a letra de forma, alcançando muitos uma habilidade tão avançada que em nada ficavam atrás dos melhores calígrafos europeus. Alguns dos que se exercitavam em letra de forma copiavam um livro inteiro com uma regularidade pouco diferente da impressão. Estava pensando aqui, mas quem eram os professores dessas escolas? Matilde, no início do projeto reducional, os professores eram os próprios missionários jesuítas, os quais ao longo do tempo passavam, e ainda passam, por uma formação acadêmica rigorosa em todas as áreas do conhecimento. Formada a primeira geração de leitores, escritores, contadores, músicos e dançarinos nas reduções, os indígenas mais destacados passaram a ser os professores dessas escolas. Mas eles contavam sempre com o acompanhamento e a supervisão dos jesuítas. No próximo episódio, veremos que alguns desses indígenas se destacaram na arte da escrita. Tá, mas e as crianças que não iam à escola? Que atividades elas faziam no dia a dia? Matilde, primeiramente, nenhuma criança ou adulto estava liberado da oração diária e do ensino da doutrina. Mas diariamente, o mesmo padre cardeal registrou que os meninos que não eram das 3 escolas citadas, após as orações públicas matutinas, eram encaminhados para as roças e outras atividades comuns dos povoados, acompanhados por responsáveis adultos e de confiança dos missionários, que os cuidavam e vigiavam. Eles podiam também acompanhar os pais nos trabalhos das roças familiares. As meninas também eram acompanhadas por responsáveis mais velhas ou por suas mães nas atividades designadas às mulheres. Para termos uma ideia assim do tamanho dessas escolas, existem alguns registros históricos da quantidade de estudantes que estudavam nelas? Prof. Tilde, só quando analisamos os números de estudantes registrados pelos jesuítas é que temos a real dimensão do tamanho e do impacto dessas escolas no cotidiano indígena. Por exemplo, só nas reduções de São Inácio e Nossa Senhora de Loreto, as cartas ânnuas indicam que em 1614 frequentavam a escola de ler e escrever 500 e 400 meninos respectivamente. Em 1617 eram 600 e 500 os estudantes. Nos anos de 1618 e 1619, em uma escola eram 500 e na outra 600. Somando os seus estudantes de todos os povoados, as cifras são impressionantes. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Antônio, gostei muito de saber sobre como funcionavam as escolas nas missões. Muito interessante. Até o próximo Ago de VT. Obrigado.